Imagine um jovem ucraniano, um simples adolescente gamer, sentado em frente a uma mesa com uma impressora 3D, tutoriais do YouTube e alguma sucata militar. Ele está prestes a inventar algo que pode derrubar drones russos. Drones usados para vigiar, bombardear, aterrorizar civis e soldados. Em poucos minutos vou te mostrar como esse adolescente da Ucrânia criou uma munição anti-drone barata, eficaz, que já está salvando vidas no fronte. Para entender a revolução que um adolescente provocou, primeiro é preciso aceitar uma verdade: a guerra mudou. Em 2022, quando as colunas blindadas russas cruzaram a fronteira, muitos especialistas olhando de fora ainda pensavam somente em tanques, artilharia e batalhas de atrito. Hoje, 3 anos depois, fica claro que a peça-chave do campo de batalha é outra: o drone. Esses drones, dos tipos FPV até mísseis vagabundos de fabricação estatal, atuam como olhos, munição e arma psicossocial. Eles patrulham rotas, atacam depósitos, disparam cargas explosivas e, acima de tudo, forçam o inimigo a reagir com recursos caros e escassos. Pense assim: um drone fabricado por uma pequena oficina custa centenas ou poucos milhares de dólares. Um míssil interceptor, um sistema de defesa portátil ou um míssil superfície-ar custam dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões. A lógica econômica vira contra o defensor. É o classicíssimo ataque assimétrico por excelência: gastar pouco para consumir muito do adversário. A Rússia, com sua capacidade industrial, passou a fabricar em massa drones de ataque, e principalmente os chamados Geran, Shahed. Drones que custam dezenas de milhares de dólares, capazes de carregar explosivos e causar destruição em larga escala. Em paralelo, a proliferação de Small FPV, baratinhos, ágeis e letais em combates próximos, transformou táticas. A Ucrânia respondeu esse desafio de duas formas: em grande escala, com torres e sistemas caros, radar, inteligência artificial, canhões automáticos, como o Sky Sentinel. E em pequena escala, com improviso e inovação civil. E é aí que nasce a história do nosso protagonista. Em um cenário onde cada recurso conta, soluções domésticas e baratas passaram a ter valor estratégico. Outra manobra russa relatada por várias fontes foi tática e psicológica: o uso massivo de drones isca. Centenas de drones são lançados em enxames, com parte deles sendo apenas distração, sem guerra, para esgotar defesas, consumir interceptores caros e abrir caminho para os drones verdadeiros. É uma guerra de desgaste tecnológico. Diante disso, a Ucrânia precisava de algo pragmático: defesas que pudessem ser produzidas rápido, usadas por tropas comuns, econômicas para manter o consumo, e sobretudo efetivas contra FPV e drones pequenos. A resposta veio de onde menos se espera: das mãos de um garoto. Agora a pergunta que você provavelmente está fazendo agora é: quem é o adolescente ucraniano que criou essa tecnologia? O nome dele será citado com cuidado pelas unidades que o testaram, mas o que importa é o perfil. Um jovem entre 17 e 20 anos, morador de Kyiv, na Ucrânia, apaixonado por jogos de tiro em primeira pessoa, fascinado por eletrônica e com acesso a uma impressora 3D. Como muitos jovens ucranianos da geração de guerra, ele aprendeu por conta própria: tutoriais, fóruns, impressões, peças recicladas. Transformou curiosidade em habilidade, e quando viu civis e soldados mortos por ataques de drones, decidiu agir. Queria ser útil de verdade, não apenas comentar nas redes. A sua trajetória que ele trilhou é simples. Ele pensou o seguinte: tudo o que eu preciso é estudar mecanismos de munição, entender como nets de captura funcionam, adaptar a tecnologia de pesca e salva-vidas para algo que pudesse parar uma hélice em rotação. A chave foi combinar 3 elementos: um cartucho pirotécnico de baixa complexidade, uma rede compactada imprimível em 3D e um dispositivo de propulsão que permitisse lançamento por arma leve, como uma espingarda de combate citada em testes. O primeiro protótipo quase falhou. Em oficinas amadoras, a munição truncava. Nos primeiros tiros de prova, a rede não se expandia, mas ao observar modelos de redes de caça, catapultas e cartuchos de arremesso, ele fez ajustes, alterou o material. Um polímero que se expande sem fragmentar, redesenhou o estojo e inseriu um pequeno estopim que garante a abertura mesmo com vento lateral. Em paralelo, a história do jovem ganhou um detalhe humano. Quando um amigo próximo, voluntário em uma unidade de defesa territorial, quase perdeu a vida por uma hélice kamikaze, o adolescente acelerou o desenvolvimento. O que era projeto virou busca por salvo-condutos reais. Agora vamos entender como funciona a munição.
Aqui entra a parte técnica, explicada de forma acessível. A munição que derruba drones não é um míssil, nem um explosivo sofisticado. É um cartucho de arremesso que lança uma pequena rede, uma espécie de rede anti-rotor, projetada para se enroscar nas hélices e provocar perda de sustentação. Componentes principais. Componente 1. Estojo e carga pirotécnica, baseado em cartuchos existentes, com baixa energia suficiente para arremessar, porém sem risco de grande explosão. Componente 2. Rede dobrada e compacta, impressa em 3D com polímero reforçado, leve, com fios de alta resistência e pequenas garras que prendem nas pás. Componente 3. Dispositivo de estabilização, um conjunto de pequenas aletas que orientam a rede durante o voo para garantir que ela se abra na posição ideal. E por último, componente 4. Mecanismo anti-interferência. Por ser um sistema físico, não depende de sinais ou GPS. É imune a jamming. Em uso. O soldado mira no drone, dispara a munição. A rede é liberada a alguns metros da aeronave. Quando a hélice cruza a trajetória, as garras prendem. O drone perde controle e cai. Em condições reais, a eficácia dependia de velocidade, vento e aproximação, por isso o design exigiu refinamento. O diferencial técnico, baixo custo, simplicidade de produção e velocidade de fabricação. Um protótipo pode ser produzido em pequena oficina com impressora 3D industrial modesta e materiais baratos. Isso transforma a lógica. Em vez de gastar munição cara para abater drones, unidades podem empregar dezenas de cartuchos baratos por patrulha. A invenção saiu da garagem quando foi levada a uma unidade do exército ucraniano para testes. A receptividade inicial foi cética. Militares acostumados com protocolos e padrões têm dificuldade em confiar em algo feito fora do circuito oficial. Mas a necessidade vence a cerimônia. A primeira unidade a testar foi uma brigada que já sofria perdas por drones FPV. Em ambiente controlado, com operadores treinados, dezenas de disparos foram realizados. Resultado: em um intervalo de testes, a taxa de acerto superou expectativas. Os drones que antes rondavam depósitos e postos improvisados passaram a cair antes de exercerem seu dano. Um episódio marcou. Durante um teste noturno, um comboio de suporte detectou a aproximação de um drone kamikaze. Sem armas pesadas por perto, um atirador improvisado acionou o cartucho NET. O drone foi derrubado a poucos metros das tropas. O impacto psicológico foi imediato. Soldados que já tinham perdido companheiros comemoraram, e pela primeira vez viram uma alternativa barata e local. Com permissões, o projeto seguiu para protótipos em escala. Dezenas de unidades foram produzidas por pequenas oficinas e distribuídas a brigadas de linha de frente. As redes foram ajustadas. Alguns designs funcionavam melhor contra rotores de carbono, outros contra hélices metálicas. Então houve variação. Essa adaptabilidade é crucial. Resultado estratégico: a capacidade de negar o uso de drones para missões de reconhecimento local e ataques de precisão. Mesmo quando um drone não era destruído, a presença da munição alterava a tática adversária. A guerra psicológica do ponto de vista defensivo também funcionou. Nenhuma solução é invencível. A munição do adolescente tem limitações claras. Drones rápidos e grandes, mísseis de cruzeiro ou sistemas com proteção ativa não são alvos ideais. Além disso, se usada sem treinamento, há riscos de acidentes. Redes mal disparadas podem ferir civis ou cair em áreas sensíveis. A reação russa não demorou. Relatos indicam ajustes operacionais. Primeiro, aumento do uso de drones Isca para sobrecarregar a defesa. Segundo, uso de fibras ópticas e soluções de jamming. Terceiro, movimentos de tática que aumentam altitude e velocidade. Em teoria, isso diminui a eficácia de redes físicas. Mas a resposta das equipes ucranianas foi dupla: integração com sensores e coordenação com artilharia. Ou seja, usar a munição como parte de rede de defesa. Quando um drone é detectado por radar local, posições com cartuchos rede são orientadas a atirar em sequências que forçam a queda. Assim, os limites técnicos são compensados por tática.
Outra resposta foi evolutiva. Empresas e startups ucranianas, em parceria com brigadas, começaram a trabalhar em versões aperfeiçoadas. Redes com revestimento condutor, por exemplo, capazes de danificar circuitos ao tangenciar o drone, ou cartuchos com cargas eletromagnéticas reduzidas para danificar sistemas eletrônicos. Esses são desenvolvimentos posteriores, indo além do protótipo original. Para entender o impacto, pense em 3 níveis: tático, operacional e simbólico. Taticamente, a munição barata preenche lacunas. Pequenas unidades agora têm uma opção para defesa imediata, sem depender de artilharia ou de interceptores. Isso preserva vidas e fortalece posições vulneráveis. Em nível operacional, o acúmulo de pequenos sucessos mina a liberdade de ação do adversário. Quando drones não voam livremente, reconhecimento e ataques precisos ficam cada vez mais difíceis. Isso obriga o inimigo a gastar mais recursos, recuar ou mudar de plano. Simbolicamente, a história do adolescente é devastadora para narrativas rivais. Mostra que tecnologia disruptiva não está só nas mãos de estatais ou grandes empresas. Qualquer coletivo com talento e acesso a ferramentas pode criar vantagem. Isso inspira outras iniciativas e dificulta a propaganda adversária de superioridade técnica. Além disso, existem efeitos externos. Fornecedores ocidentais observam soluções locais e, em alguns casos, adaptam conceitos para programas formais. Universidades e incubadoras veem jovens criativos como recursos estratégicos a serem apoiados. Em suma, uma inovação caseira pode gerar cadeia de modernização. Ao lado de invenções amadoras, a Ucrânia implantou sistemas avançados, como o Sky Sentinel, torres de inteligência artificial com sensores, radares e canhões automáticos. Essas são soluções caras e tecnicamente complexas. A força do protótipo criado pelo adolescente não está em competir com esses sistemas, mas em complementá-los. Onde uma torre Sky Sentinel cobre uma cidade inteira, a munição impressa cobre posições isoladas, estradas e comboios. Onde o bloqueio de sinal pode ser inútil contra drones com ligação física, como drones de fibra óptica. A rede física é efetiva. O elemento humano permanece central. Drones e torres são ótimos, mas quem decide a prioridade, a ética do disparo e adapta táticas em segundos são pessoas. Soldados, voluntários, engenheiros locais. A inovação que nasceu fora do estado acelerou porque encontrou prática. Soldados dispostos a testar, ajustar e integrar. O protótipo é só o começo. O caminho terá 3 frentes: aperfeiçoamento técnico, produção em escala e regulação ética. Aperfeiçoamento: redes com fibras condutoras, cartuchos com sensores para melhor ajuste de abertura, integração com sistemas de inteligência artificial para disparo automático em cenários urbanos, com filtros para reduzir acidentes, são todos possíveis. Parcerias público-privadas, pequenas fábricas regionais e até programas de requalificação industrial podem permitir produção em maior volume e controle de qualidade. Além disso, os governos precisarão criar normas para produção caseira, uso por menores e exportação de designs. O risco de proliferação para atores malévolos impõe necessidade de marcos legais e monitoramento. E por fim, há uma lição estratégica. Guerras futuras não serão decididas apenas por arsenais caros. Serão decididas por quem consegue integrar soluções de todos os níveis. Tecnologia de ponta, improviso de baixo custo e capital humano. Um adolescente com uma impressora 3D virou símbolo de uma guerra que mudou para sempre. Sua invenção não é um conto de ficção, é prova concreta de que engenhosidade e coragem podem equilibrar forças desiguais. A tecnologia não tem moral por si só, o que importa é quem a usa e com que propósito. No caso da Ucrânia, a munição rede é uma defesa humilde, feita para salvar vidas e proteger civis e combatentes. É a prova de que em tempos sombrios, a criatividade humana pode ser uma arma de esperança. E agora é a pergunta que fica para você. Diante das mudanças tecnológicas e morais que vimos, qual é a linha que separa inovação legítima e risco de proliferação? Como apoiar jovens talentos sem expô-los? Se você chegou até aqui, eu quero propor algo diferente. Em vez do típico inscreva-se e ative o sininho, escreva nos comentários uma ideia, uma forma ética e prática de transformar a inovação local em defesa responsável. E diga o que você acha, o que mais pode acontecer nesse conflito que já dura um bom tempo. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.